Fala meus queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí nobres, como é que vocês estão? Como que foram essa super quarta? Fizeram história nesse mercado? Conseguiram aproveitar as boas movimentações do mercado hoje, né? Subiu em linha reta ali na abertura, depois devolveu tudo, fez uma correção, devolveu mais uma vez. Foram bons movimentos no pregão de hoje, tá? Espero que você tenha aproveitado, porque o dia entregou boas oportunidades. Que você tenha feito o seu melhor, tá? Sentar na frente da tela, operar aqui, é você ter a clareza de que você operou bem. Operar aqui é você ter a clareza de que o que você fez foi dentro, ter seguido o plano, tá? Fez o que você já sabe que deve ter sido feito. Se preparou, executa. Ponto final. Dinheiro é só a consequência. Demorei muito para entender isso de fato e que você aprenda isso de uma vez por todas. Fechou? Antes de mais nada, a gente começar aqui, explicar a operação que eu fiz, já postei para vocês aí, tá? Me acompanha lá no meu Instagram para você também dar uma conferida das movimentações que eu posto lá, os insights que eu coloco lá, tá? E se você quiser aprender um pouco mais, tá junto com a gente ali ao vivo, diariamente, o link tá na descrição desse vídeo, tá? Para você que já foi meu aluno, vem que você tem uma condição especial. Para você que quer começar esse projeto startar, eu tenho certeza que eu vou agregar muito para sua evolução, onde você vai crescer, vai evoluir, vai aprender e o principal, vai lucrar, porque dinheiro é consequência de um bom trabalho e da disciplina diária. Fechou? Todos os dias eu passo para vocês as mesmas movimentações, explicando e ensinando aqui. Ontem eu deixei de bandeja para vocês um movimento. Olha só a possibilidade do mercado. Continuação. Se você analisar o que estava no fechamento de ontem para o pregão de hoje, tanto o índice quanto o dólar te entregaram bons movimentos. Bastava você ter atenção e aproveitá-las. Felipe, mas você passou uma operação e o gap já foi a abertura superando o alvo que você tinha passado. Sim, mas o mercado ainda deu novas oportunidades. Eu entendo que muita gente saiu vendedor aqui nessa movimentação de abertura do pregão de hoje. Por que eu entendo? Porque eu já fui esse cara. Você muitas das vezes ignora o movimento principal e olha apenas a movimentação que está acontecendo. Olha, eu já vi muitos operadores, porque eu também já fui esse cara, que operam assim, ó. Os caras querem operar com o gráfico aberto. Que referência que você tem? Olha só, fez uma velona de força, candle de força, eu preciso operar, eu preciso clicar, o mercado tá caindo, eu preciso vender, eu não posso ficar de fora e fica aquela neura fazendo nada com nada. Não tem referência nenhuma, não analisa os movimentos. Falei dessa possibilidade do mercado ter iniciado talvez um movimento ali comprador no dia de ontem, né? Então uma correção, com a manipulação, com esse pivôzinho mentiroso aqui, SLT que estava passando aqui por trás, o mercado já tinha sustentado atrás dela e foi dito e feito, tá? Já abriu com um gapzão de alta. Se eu for analisar aqui o dia de hoje em específico, eu vou mostrar para vocês algo muito interessante, tá? Que é a análise, deixa eu até mudar aqui, a análise objetiva, que foi o que eu realmente fiz no pregão de hoje. Deixa eu apagar todo, na verdade eu vou voltar lá, deixa eu apagar todos esses desenhos aqui, ó. O que eu fiz? Eu ignorei, obviamente, um gap desse tamanho, eu não vou ficar caçando informação ali para trás, mas eu fiz uma coisa muito interessante que você pode observar, que é procurar alvos, tá? No mercado. O que eu fiz? Eu tracei aqui, ó. Eu tinha o mercado ontem na correção, eu tinha essa estrutura. O que eu fiz com essa estrutura aqui? Eu dei Ctrl C e Ctrl V, tá? Que é você simplesmente replicar aqui a movimentação. É você dar Ctrl C, Ctrl V e jogar esse movimento aqui, ampliando essa pernada uma vez que aconteceu. Então eu joguei esse movimento aqui para cima e vi que o preço estava segurando exatamente aqui na zona dos 50%. Eu falei, opa, então aqui tem uma possível oportunidade. E onde que eu tenho um alvo? Aqui. Se você observar no vídeo, tá lá alvo técnico aqui nessa região. Por quê? Porque era exatamente essa amplitude completa da ampliação do range de ontem. Então, se o meu range de ontem me entregava esse alvo, era aqui que eu queria buscar a continuação desse mercado. Uma vez que eu vi que o mercado travou nessa zona, eu simplesmente vou procurar uma oportunidade. E onde que essa oportunidade me aparece? No gráfico de um minuto, que é simplesmente analisar o dia. Sempre falo com vocês, observem a movimentação da primeira vela do pregão.
A primeira vela do pregão entrega uma oportunidade muito interessante, que é simplesmente você analisar a máxima e a mínima. Você que ignora os detalhes, você está deixando dinheiro na mesa. Por que deixando dinheiro na mesa? Porque você não está conseguindo extrair o melhor do mercado, tá? Então aqui foi exatamente esse movimento. A primeira vela do dia fechou, o mercado manipulou, efetuou o rompimento para o lado oposto, não tive nem dúvidas, tá? Execução na ponta compradora, exatamente aqui no 50% do movimento aqui do FVG, simplesmente isso daqui. Esse daqui foi o meu trade, tá? O alvo era 900, vou ter um pouquinho mais, acho que eu coloquei, foi 980, 900, não lembro aqui, mas foi 900 alguma coisa, que era o alvo técnico, que era a expansão do range de ontem. Agora eu te pergunto, o que eu tô fazendo de mirabolante aqui? O que eu tô fazendo de técnica absurda que você, estando com esse conhecimento na ponta do casco ali para você executar, você não vai conseguir todos os dias replicar e ter resultado. O problema é que vocês, na hora de operar, e eu já fui muito esse cara, estou cada vez mais me livrando desses vícios, é que chega aqui na frente da tela para operar e inventa todos os tipos de movimentação. Elimina a objetividade e quer operar com referências que você nem tem conhecimento. E você não opera, abre aspas, no automático. O que é operar no automático? Eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Eu sei que isso daqui me traz resultado. Eu sei que aqui está a minha leitura clássica de todos os dias. Por que eu não vou executar? Se eu estou vendo que o mercado está numa região interessante, se eu estou vendo que o mercado está me dando uma oportunidade, uma leitura, por que eu não vou fazer? Aí vocês querem trazer conhecimento e conceitos que nem estudaram, conceitos que viram porque deu certo um único dia e começa a trabalhar e a tentar executar numa movimentação. Me ajuda a te ajudar, tá, operador? Me ajuda a te ajudar. Que foi um simples movimento, tá? O mercado acabou indo, deu uma falsa ideia de continuidade aqui, acabou revertendo tudo, tá? Felipe, você conseguiu ver uma oportunidade aqui nessa região? Queridos, eu gosto de analisar alguns cenários e eu vou passar para vocês um deles aqui. O famoso movimento de engolfo, seja ele onde for, tá? Seja ele, repito, onde for. Aqui você tem um engolfo muito interessante que o mercado consegue fazer. Eu até pensei em aumentar a mão aqui, mas para esse momento eu fiquei um pouco medroso. Não vou negar, tá? Para essa hora aqui eu fiquei um pouco nervoso de certa forma, que preferi ficar de fora. Quando ele armou esse pivô aqui, deu essa barra aqui, eu falei, isso aqui pode ser um belo de um movimento, porque uma vez que esse pivô foi formado, isso daqui pode ser uma tentativa de quebra de estrutura, tá? Com confirmação de fechamento de corpo real. Só que eu não gosto de fazer por, abre aspas, por fazer. Então, preferi não executar, acaba de ter pegado um belo de um movimento, tá? Quando o mercado tentou fazer esse repique, acabou que não executou ali nos 50%, não que eu fosse executar essa operação, porque ela já estava fora, principalmente dos meus padrões financeiros, já tinha resolvido o meu dia, e fora dos meus padrões técnicos de execução. E acabou indo em linha reta, tá? Só que aqui existiu um cenário muito interessante. Olha uma indução que o mercado tinha deixado aqui. Eu bati muito na tecla em outros vídeos aí para trás, se você que me acompanha há bastante tempo e entende o que eu falo sobre essa possibilidade, tá? O mercado entregar esse movimento aqui. O que é esse movimento? Olha só essa pancada aqui para baixo. Olha a tentativa do preço. Felipe, deixa eu falar uma coisa aqui antes. Por que esse engolfo aqui ele não é válido se ele está numa região barata? Porque você estava próximo de uma mínima. Isso daqui foi só um gatilho para operadores afobados saírem comprando, porque não, está barato, agora é a hora que o mercado vai subir, caiu demais. Por isso que eu falo com vocês, o fato de eu não ter executado essa operação é o mesmo fator que me impede de executar essa operação. Por quê? Porque aqui não tem critério nenhum de oportunidade, a não ser a ousadia. Aqui, ousadia. Aqui eu acerto e eu não faço. Aqui eu executo e tomo stop. E aí? Você não fez e aqui você tomou stop. Por que quando faz uma, não faz a outra? Porque você simplesmente quer tentar fazer do seu achismo e não executa que nem um robô, meio que no automático, tá? Mas aqui eu estava falando do movimento que o mercado entregou, queda livre aqui, chegou aqui na mínima, começou, rompeu a mínima do dia,
começou a corrigir, você tem um ponto de indução. Felipe, mas aqui eu poderia trabalhar com essa venda? Claro que esse trade aqui, ele tá mais interessante no gráfico de 5 minutos, tá? Eu consigo ser mais objetivo aqui no gráfico de 5 minutos, que é um FVG, você poderia trabalhar. É a inversão dessa barrona aqui também, que era um IFVG, era uma zona interessante ali de BPR. Só que assim, eu não faria essa operação, ou pelo menos não a executaria nesse momento aqui. Só que aqui tem uma oportunidade de reentrada, o famoso reteste. O mercado veio fazer o teste de oferta, que é essa inversão com IFVG, essa inversão com esse próprio FVG, stopzinho curto aqui para trás, tá? Você pode colocar essa operação com esse stop, alvo 1, mínima do atual mínimo do dia, pouco mais de 1000 pontos aqui. Se você quiser estender um pouco mais, até dava para estender, tá? E o mercado te entrega um belo de um movimento. Novamente, rompe estrutura, deixa a mesma estrutura que a anterior de oportunidade de indução. O mercado confirma uma vez mais, caprichosamente vem induzir, deixa a oportunidade para você trabalhar com essa venda. Felipe, o que é difícil aqui? Cara, difícil é você se manter firme sem ficar pensando demais, só chegar e executar. Esse é o problema de muitos operadores. Pensa, pensa, pensa e não executa. E quando vai executar, acaba executando o pior trade possível, tá? Vou marcar algumas coisas aqui para vocês, para analisar para o pregão de amanhã. Vamos para uma semana muito atípica, o mercado andou muito essa semana, tá? E isso é muito bom. Porque eu tô falando que é atípico? Porque tem hora que ele anda e acaba não faz uma correção coerente com o tanto que ele andou. Porque olha só, por mais que ele andou muito, subiu ontem, hoje abriu com um gap de alta, ele não conseguiu nem fechar o gap. Aqui agora você acaba tendo uma LTzinha que infelizmente ela parece que, se isso daqui for de fato um rompimento, o mercado já começa essa prerrogativa de correção. Só que aqui eu também vejo um cenário muito interessante para analisar sobre essa manipulaçãozinha. Obviamente, o ideal para mim seria uma manipulação nessa referência aqui de topinho aqui, tá? Por quê? Porque aqui o mercado caiu, se eu olho pelos 5 minutos, né? Ele caiu, subiu, caiu. Sempre pergunto para vocês, onde está? Onde está a liquidez? Felipe, mas tem liquidez aqui muito legal. Só que como são dois pontos muito próximos um do outro, eu ficaria um pouco atento, tá? A essa possibilidade de mercado vir manipular esse topinho antes de entregar a rapadura. Não, Felipe, eu acho que aqui, ó, era uma liquidez, o mercado testou essa zona aqui, agora ele vai entregar esse movimento de alta aqui, gerando esse IFVG, caso aconteça, uma boa oportunidade. Sensacional. Prestem atenção nessas possíveis referências internas do dia de hoje. Aqui é um fechamento, mesmo sendo bem expressivo, 1.500 pontos, é uma movimentação que não tem lado nenhum, porque você não consegue ter um rompimento da mínima, tampouco uma manipulação desse topo. Ponto 2 dessa situação, do mesmo jeito que você não consegue ter esse rompimento, você pode ter essa manipulação aqui já acontecendo, e a oportunidade agora é esperar essa microestrutura confirmando para o mercado sair de um ponto de indução para buscar a próxima indução. É o mercado saindo de um ponto de liquidez para você o quê? Buscar o próximo ponto de liquidez. Simples e objetivo. No dólar, não preciso nem falar muito, tá? O dólar realmente abriu com um gapzão de baixa. Alertei de uma possível referência de compra aqui, tá claro, o mercado não poderia ter fechado desse jeito, mas mesmo assim era um cenário que você poderia ficar atento. Só que o gap já foi de baixo, então você ignora essa leitura. Aí eu deixei esse desenho aqui, eu falei, ó, preste atenção, por mais que não está nos 50%, eu tenho aqui um ponto de indução, que aqui é uma belíssima oportunidade de venda com alvo técnico na mínima, que no caso ontem eu falei, né, a mínima de ontem, você tinha essa oportunidade. Olha o que o dólar fez, ele abriu, foi em linha reta. Eu não gosto de fazer esse trade em linha reta, mas se você acreditou na leitura ali, é esse tipo de operador, você teve um trade aqui de mais de 3 vezes o tamanho do seu risco, 16 pontos ali, tranquilo. Só que eu falei ainda, o meu melhor trade, ele está lá na casa do 50% da pernada, que era essa região aqui. Olha o dólar chegando e olha a indução que ele deixa antes de tocar no nosso ponto. O alvo máximo que ele entregou aqui para você foram também de 3-1, né, 17 pontos ali, com expectativa, obviamente, depois que você viu que executou, você vai batalhar um alvo bem legal, que é a mínima do pregão. Então esse daqui é o trade que você está preso
para amanhã. Minha principal atenção fica nessa LTzinha que tá aqui, ó, com todo esse dinheiro que está preso nessa região aqui. Felipe, ele abriu com gap de baixo, mas abriu subindo. Foge dessa operação, não queira estar vendido. Felipe, ele não abriu com gap de baixo, abriu com gapzinho de alto, ou abriu já estopando essa operação aqui, mas já abriu estopando, já voltando para esse range. Prestem atenção nessa possibilidade. Ele abrir e te dá uma oportunidade de reentrada, tá? E aí você trabalha com essa possível entrada e continuação até o alvo técnico. Poxa, Felipe, mas se ele abriu aqui, tá voltando, me dando uma possível referência de teste de oferta. Perfeito, cara, perfeito. É só você caçar essa oportunidade e executar. Direto, reto, simples, objetivo, sem loucuras, todos os dias, executando da mesma forma, operando, olhando o preço para a tomada de decisão, operando de forma simples, objetiva e, obviamente, lucrativa. Tá? Então, Felipe, eu não quero olhar para o dia de ontem, essa operação aqui, que ela vem do pregão de ontem, como se fosse um swing, eu quero analisar só o dia de hoje. Tá aqui explicado para vocês. Essa indução você tem, você vai trabalhar com a mínima barra máxima. Você está vendo que a indução está um pouco antes dos 50%, melhor ainda, porque o mercado pode fazer esse movimento aqui, ó, estopar essa referência aqui, meio que fazer um teste de oferta dessa zona aqui, trocando polaridade, tá? E você tenta trabalhar essa melhor compra aqui embaixo. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para deixar essas possíveis referências aqui para amanhã. Fechou? É um grande abraço a todos. Prestem atenção na hora de operar, não se desesperem. Felipe, eu comecei o dia, tomei um stop, o que eu faço? Continuo operando ou eu paro? Você tem que colocar a mão na consciência e pensar, eu tomei um stop porque realmente eu fiz o que estava tudo errado, ou eu tomei um stop fazendo em tese o que era certo. Como assim em tese o que era certo? Eu fiz a leitura, estava tudo confluindo ali perfeito, mas a estatística está a meu favor. Em algum momento eu vou tomar stop, mas quando eu acertar eu vou pegar uma sequência boa. Eu vou sempre acertar 3, 4, 5 vezes mais o tamanho do meu risco. Então não se julguem tanto, mas tenham a humildade e, obviamente, sejam homens ou sejam mulheres de fato para assumir. Esse stop aqui foi erro, esse stop aqui está na estatística. Fechou? Continue operando tranquilos e vamos para cima fazer história. Te espero do outro lado da tela. Preencha o formulário, venha fazer parte com isso um pouco mais do nosso trabalho. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!